Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu estou bem também. Estamos com muitas saudades, mas o que a gente tem pro momento é esses encontros online. Espero que estejam todos muito bem, tá? Que os familiares estejam bem também e que a gente esteja se cuidando pelo menos nesse período. Bom, sem perder muito tempo, quero que essa aula seja o mais objetiva possível. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês então ou de manhã, ou de tarde, de noite, eu não sei que hora você está vendo. E à noite a gente vai ter um encontro aí para sanar qualquer dúvida, tá bom? Hoje é uma aula teórica, mas é uma aula teórica bastante prática, porque eu vou rever o que a gente viu até agora, tá? E vou dar uns passos mais para frente. A gente vai falar muito sobre moldagem e também vamos falar aí sobre montagem em articulador mais especificamente. Então eu já vou de imediato colocar aqui a apresentação onde eu mostro aí as etapas da confecção de uma prótese parcial removível, que é muito similar com a da prótese total, que esse slide, inclusive, a gente já viu lá na primeira aula, não é mesmo? Então vamos lá, vamos tentar seguir uma etapa e a gente vai relembrando alguns conteúdos, tudo bem? Então olha só, primeira coisa, vai chegar o nosso paciente, a gente vai realizar a nossa consulta inicial. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que a consulta inicial a gente vai dividir em algumas etapas. A primeira é o exame anamnésico, onde vou ver toda a história do paciente, eu vou verificar a queixa, eu vou verificar se ele toma alguma medicação, se ele fez cirurgia recente, se ele tem se tem cicatrização boa. Então é um momento ali que eu digo de quebrar o gelo, onde a gente vai conversar com esse nosso paciente, tá? Um momento muito importante, tá? Onde a gente vai ganhar a confiança do nosso paciente. Depois que a gente faz o nosso exame de conversa, claro que a gente já está analisando algumas coisas nesse paciente, a gente já está fazendo uma análise extrafacial durante essa conversa e depois a gente vai partir propriamente para o exame físico. E o exame físico ele é dividido em extraoral e intraoral, tudo bem? Extraoral a gente vai avaliar um monte de coisa, avaliar a face desse paciente, o formato do rosto, avaliar o padrão desse paciente, a gente pode até avaliar cor de pele, textura de lábios, ver se ele não tem alguma lesãozinha do lado do lábio que possa caracterizar aí uma perda de dimensão vertical. Dimensão vertical a gente avalia também nesse paciente, se ele não tem uma redução, né? Geralmente pacientes que não têm dentes são pacientes que têm uma perda de dimensão vertical, ou seja, tem um achatamento do terço inferior da face. A gente pode fazer algumas palpações nesse paciente, tá? Do pescoço, a região muscular, a região articular. Então isso tudo é muito importante, a gente vai agregando valor na nossa consulta inicial, tudo certo? Ainda no exame físico, a gente pode ferir a pressão, lembrando que pacientes de prótese são pacientes que já têm uma certa idade, então é bem possível que eles apresentem algum probleminha sistêmico, tudo bem? E a gente tem que anotar tudo isso lá no nosso prontuário. E depois a gente vai partir sim para o nosso exame intraoral, onde a gente vai analisar um monte de coisa, tá? Toda a parte gengival do paciente, a parte da presença de dentes, como que estão esses dentes, se precisa restaurar, se precisa extrair, como que está o fluxo salivar desse paciente, se ele apresenta alguma lesão e por aí vai. A gente pode inclusive até analisar as próteses antigas desse paciente, ver se elas estão satisfeitas, já dá uma olhada na estrutura dessas próteses, tá? Porque isso é um indicativo bastante interessante, né? Se a gente puder seguir, vai ser muito bom, porque o paciente já está acostumado com aquele certo tipo de prótese, ok? Então, depois de exames, aí a gente vê necessidade também de pedir algum exame laboratorial, tá? Algum exame a mais e com certeza aí um exame panorâmico, um exame de imagem, pelo menos uma panorâmica é essencial para a gente avaliar a questão dos pilares, ver se não tem alguma presença de raiz residual, alguma lesão e tudo mais. E na mesma consulta ainda, veja só, eu estou falando um monte de coisa, mas isso é tudo muito rápido e eu gostaria que isso ficasse automático na vida clínica de vocês e vai ficar automático. Então talvez nesse primeiro momento que eu esteja falando um monte de coisa somente na consulta
inicial, inclusive eu nem estou lendo em lugar nenhum, né, porque a gente já tem esse hábito, a gente já tem essa rotina. Então a gente vai partir também, depois de tudo isso, para uma moldagem, tá? Para uma moldagem que a gente chama de moldagem preliminar ou moldagem de estudo, que a gente vai gerar a partir desse molde um modelo de estudo, tudo bem? Então é aqui que eu quero me deter um pouquinho mais, a gente vai falar sobre moldagem, tá? Que é uma parte essencial em qualquer tipo de reabilitação, em qualquer tipo de prótese, tá? A gente tem que dominar essa parte de moldagem, tá? De saber diferenciar alguns termos, saber os materiais de moldagem, tá? Claro que a gente vive hoje numa era digital, onde a gente tem escaneamento. Escaneamento nada mais é uma moldagem digital, mas ainda não é a realidade da maioria das pessoas. Então, moldes ainda é o mais acessível e é o que a gente tem melhores resultados ainda em relação a esse tipo de prótese, tudo bem? Então, a gente tem que saber diferenciar alguns termos, tá? O que é moldagem, o que é molde, o que é modelo. Moldagem, ele é o ato de obter um molde. O molde é o negativo em si, né? Onde fica registrado lá no nosso material, né? Que a gente vai ver os tipos de materiais. E o modelo, ele seria a nossa reprodução positiva, geralmente confeccionada em gesso. Por que geralmente? Porque hoje a gente já tem alguns outros materiais, algumas siliconas, alguns outros tipos de materiais que podem reproduzir também o positivo das arcadas. Mas o gesso é o que a gente tem ainda de padrão ouro, eu diria assim. Então aí está tudo explicado certinho. E a gente tem vários tipos de materiais de moldagem. O que eu quero me deter contigo, com vocês, nesse momento em relação ao alginato, tá? Porque é o alginato que a gente vai acabar utilizando tanto para moldagem anatômica, ou seja, para gerar um modelo de estudo, quanto para uma moldagem funcional, ou seja, um molde que a gente vai realizar depois dos preparos dos nichos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, a gente vai utilizar basicamente alginato, mas a gente tem também a opção de alguns materiais de moldagem, como o alginato, como eu já falei para vocês, e as siliconas, tudo bem? As siliconas, elas são um pouco mais caras, tá? E não tem o porquê, principalmente agora, nesse momento, né? A gente utilizar aí uma silicona, que são materiais mais caros. Talvez para fazer alguma adequação na moldeira, tá? Mas eu vou mostrar para frente aí como que a gente pode fazer uma moldagem um pouquinho diferente, utilizando principalmente a silicona de condensação pesada. Então aqui um pouquinho da composição do alginato, isso não vem muito ao caso. O que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, tá? Indicações para arcadas edêntulas, totais e parciais, né? E para pacientes também dentados. Então, o alginato hoje ele é o coringa, tá? Ele serve para todos os tipos de moldagem, exceto algumas transferências lá quando a gente vai fazer moldagem sobre implante, mas não vem ao caso agora. Então, serve tanto para modelos de estudo quanto de trabalho. Mas o que eu quero enfatizar com vocês nesse momento é que a gente tem vários fabricantes de alginato e nem todos são bons, tá? Por exemplo, a gente tem o Avagel, tem o Algagel, que são alginatos bem baratos, que eles não dão uma fidelidade de cópia tão boa e ele não tem uma estabilidade dimensional adequada, então ele deforma muito. Ele deformando, a gente vai ter problemas lá na frente. Se a gente não faz uma boa moldagem e usa um material talvez de uma qualidade melhor, a gente vai acumulando problemas, né? Então é essencial que a gente utilize um material de moldagem, um alginato de uma qualidade um pouco maior. E aí estão dois exemplos, que é o Hidrogum e o Cavex, tá? Qualquer um deles é excelente. Além disso, além de copiar muito bem, eles têm uma tixotropia, um escoamento muito interessante mesmo. Então, não é aquele alginato que vai escoar lá, que vai afogar o paciente vai ter náusea, não.
se proporcionado na medida correta, ele tem uma consistência super boa, tá? São alginatos, eles são um pouco mais rápidos, tá? Eles são classificados do tipo 1, a gente vai ver daqui a pouco, e também permitem que a gente vaze o modelo, se caso precisar, no outro dia ou 2 dias depois. Tudo bem? Até alguns fabricantes dizem que pode vazar em até 9 dias, uma semana, 9 dias depois, mas não é o que a gente vai fazer, obviamente, e a gente não precisa levar o nosso material no limite, né? A gente vai vazar o quanto antes, até porque a indicação do alginato em relação, a gente sabe os fenômenos que podem ocorrer, que é cineres e imbibição, que são deformações nesse molde, é essencial que a gente vaze o quanto antes, tá? Mas caso precise, aí a gente tem essa possibilidade de vazar o modelo no dia seguinte, né? Ainda mais que a gente tem as nossas clínicas à noite e aí às vezes fica muito em cima e a parte de vazar, de fazer o modelo é tão importante quanto fazer o nosso molde. Então sempre seguir as recomendações do fabricante, tá? É importante que a gente tenha sempre lá uma espátulazinha, um medidor de pó, um medidor de água do fabricante, tá? Se não tiver, a gente tem que fazer alguns testes e aí a gente acaba marcando ali no potinho que a gente tem, para que a gente tenha uma consistência adequada, né? Para que a gente tenha um material mais adequado para ser utilizado. Então, lembrando os dois tipos de alginato que a gente tem o tipo 1, que é o presa rápida, então a gente vai utilizar um alginato de presa rápida, de uma qualidade um pouquinho melhor, e a gente tem o tipo 2, que é a presa normal, que é o Geltrate normal, que é o Avagel, que é o Algagel, que eles te dão um pouquinho mais de tempo de trabalho, mas o que eu vou falar para vocês, eles não têm uma estabilidade tão boa, tá? Esse aqui ele gelifica, né? Que é o processo de transformação de fase, não é tomar presa, né? Presa a gente fala de gesso, alginato a gente fala gelificação. Ele gelifica mais rápido, tá? E consequentemente a gente tem um conforto maior também para o nosso paciente. Tem algumas formas de alterar o tempo de gelificação. Tá? Esse tempo ele pode ser reduzido dependendo da temperatura da água. Água mais quente, geralmente a gente vai ter uma gelificação mais acelerada. Dependendo da temperatura da espátula e do grau de borracha, também isso vai alterar lá o tempo de gelificação do material. E, obviamente, a proporção pó-líquido. Se você colocar muita água, ele vai demorar mais, tá? Ele vai escoar mais, a gente vai perder muita propriedade desse material. O ideal, então, é que a gente sempre esteja trabalhando numa temperatura ambiente, tá? Uma temperatura de 23 graus é uma temperatura aí que os fabricantes geralmente recomendam, né? Que a gente tem todo esse tempo de trabalho, ó. 45 minutos aliás, tempo de mistura, tá? 45 segundos. A gente tem um tempo de trabalho maior. Se tiver mais quente, tá? A gente pega lá, faz moldagens no verão, isso aí tem que ser um pouco mais rápido. Se a gente estiver mudando no inverno, a gente pode ter um pouquinho mais, tirar um pouquinho o pé do acelerador, a gente não vai ter o problema. Então, o protocolo clínico é esses materiais que a gente necessita para fazer um molde. Tá? A gente precisa lá de um alginato de boa qualidade e eu estaria substituindo esse aqui por esse aqui, que é uma boa escolha. Eu vou até colocar aqui agora no slide, né? Ó, ficou até mais bonito, combinou com as cores. Aí. E a gente precisa de um grau de borracha. Mesmo o grau de borracha que a gente utiliza para o alginato, a gente não vai utilizar para o gesso, tá? A gente precisa dos medidores e uma espátula plástica. Espátula plástica para alginato, espátula metálica para o gesso, tá? Não vamos também confundir isso. Previamente a moldagem, tá? E quando a gente vai fazer moldagem em PPR, vale ressaltar que o paciente ele não pode mais ter nem restauração para fazer, ele não pode ter extração para fazer, ele já é um paciente que foi preparado para receber uma prótese. Então, a moldagem a gente vai realizar quando o paciente já estiver
apto quando a gente já realizar um preparo de boca nesse paciente, tudo bem? Previamente à moldagem, então, sempre uma profilaxia, tá? A gente faz uma profilaxia para não ter nenhum desconforto, vai moldar, vai sair uma saladinha, vai sair um pedacinho de salame, enfim, um pedacinho de morcilha no molde, então faz uma profilaxia lá, capricha e aí a gente vai posicionar o nosso paciente para fazer o molde. Aqui do lado tem uma palavra que se chama workflow, tá? É um fluxo de trabalho. Então tem que seguir esse fluxo de trabalho, esse protocolo para que a gente tenha um molde de maior qualidade, tá bom? Primeira pergunta que a gente se faz é: será que a gente senta o paciente para moldar ou a gente deita esse paciente para moldar? Tá? Eu tenho o hábito de moldar os meus pacientes deitado, mas não é com todos que a gente consegue fazer isso, tá? Eu não sei de que forma vocês aprenderam lá na disciplina de oclusão, tá? E na prótese total também, mas vocês podem seguir o que vocês já vem fazendo, que não tem problema nenhum. Só ressaltando que se for moldar paciente deitado, eu gosto porque a visualização é muito melhor, né? Tanto na hora de provar a moldeira, quanto fazer o molde, enfim, se estiver escoando a gente consegue remover o material de lá. Mas pacientes que têm hipertensão, pacientes com sobrepeso, a gente não deve moldar com o paciente deitado, porque isso dá um pouquinho mais de conforto, tudo bem? Então aqui tem a nossa posição. Quando a gente está moldando para o arcado superior, a gente vem atrás do nosso paciente, numa posição de mais ou menos 11 horas. E quando a gente está moldando na arcada inferior, a gente vem mais em lateral do paciente, tá? A gente não fica tão lá atrás quanto na parte, quanto pro molde da arcada superior. Lembrar sempre, antes de moldar, de colocar já saindo, espatulando o material, tem que provar essa moldeira, ela deve ter um alívio de 3 milímetros, tá, em toda ela, tá, tanto no fundo de sulco quanto a parte interna. Então é importante que a gente prove essa moldeira e a gente dê um leve giro pelo cabo e ver se não está pegando em algum lugar. Tá? A gente tem que ter esse espaço aí, é um espaço que a gente deve propiciar para o material de moldagem para que ele não fique tão fino e ele rasgue, tá? Então sempre provando a moldeira, se tiver que fazer alguma adaptação na moldeira, pega um alicate, abre ela, se tiver que fechar, fecha, e é dessa forma aí que a gente vai fazer. Se provar e não atingir até o próximo do fundo de sulco, a gente tem que colocar uma cera, tá? É uma cera periférica que a gente diz, ou pega um pedacinho de cera utilidade, coloca lá para que a gente consiga individualizar essa moldeira. E aí vai uma dica, que depois de colocar essa cera é muito importante que a gente, para que tenha uma aderência ali do alginato nessa moldeira, passa um pouquinho pega um chumacinho de algodão e deixa uns pelinhos do algodão, que isso ajuda a reter o alginato lá na cera, tá? Vamos lá, aqui tem um exemplo também que é muito legal, é outra forma que a gente tem de individualizar nossa moldeira, principalmente para aqueles pacientes que têm extremo livre, ou seja, ele é um classe 1 ou é classe 2 de Kennedy. Então aqui tem uma sequência que eu vou mostrando para vocês, aí a gente faz uso da silicona, tá? A gente coloca só uma silicona lá no extremo livre, por quê? Porque a gente precisa dar suporte para o alginato. Quando a gente está moldando extremo livre, só com alginato, o alginato ele vai ficar muito espesso e ele não vai ter ele não vai conseguir comprimir os tecidos e ele não vai ter suporte, né? Então a gente faz aqui uma moldagem seletiva, parcial com a silicona de condensação. A gente acaba removendo, onde foi os dentes ali, a gente acaba removendo. Outra coisa que a gente faz é fazer algumas retenções nessa silicona de condensação pesada, porque a gente vai colocar por cima aqui o alginato. E aí o alginato ele vai ter uma espessura adequada e ele vai poder comprimir essa região de extremo livre e com isso, consequentemente, a gente vai ter uma cópia
muito mais interessante. Então a gente ó, tá fazendo ali, ó, espátula de aço aqui, tá? Não é adequado. Sempre que sobra um pouquinho do alginato no grau de borracha, a gente vai pegar e vai passar sobre os dentes do nosso paciente, principalmente quando a gente for fazer a nossa moldagem funcional, tá? Quando a gente for moldar os nichos. Então leva de novo lá em posição a moldeira, tá? Uma seringa com um jato de ar só para remover aquele vácuo e para ele sair de uma maneira correta. E aí está o molde, olha, veja que é um molde de bastante qualidade. Aqui está sendo adicionado alginato para fechar a língua, tá? E isso facilita na hora de fazer o vazamento do gesso. Ok, a manipulação do alginato, ele deve seguir sempre as proporções do fabricante, tá? Sempre, uma correta proporção e uma mistura homogênea. E aí tem uma vantagem desses novos alginatos, são mais caros porque eles são alginatos que a gente diz siliconados, então ele fica um creme, ele fica uma pasta bem interessante, com isso a gente tem diminuição de bolhas também. Então isso aí é uma grande vantagem que a gente tem também desse tipo de alginato. Sempre esfregar a espátula de plástico contra as paredes do grau, tá? Então ali, como eu falei para vocês podem pegar um pouquinho desse alginato que restou lá no grau de borracha, vocês podem estar esfregando contra os dentes. Isso vocês vão ter um acúmulo menor de bolhas, tá? E aí a gente tem os passos, a gente introduz, tá? A introdução na moldeira não é chegar com a moldeira de frente, não, a gente chega com a moldeira de lado, passa numa comissura, passa na outra, a gente centraliza, aprofunda. Na hora de aprofundar, sempre aprofunda mais na região posterior e vem vindo para a região anterior, para que esse escoamento ele venha mais para frente e a gente não pode fazer o contrário, né? Empurrar o material lá para trás. Estabiliza, tá? A gente vê muito profissional e muitos alunos que colocam a moldeira com o alginato na boca do paciente e esquece, tá? E deixa que o paciente, pede até para o paciente segurar. Não, fica lá, fica estabilizando isso aí até a sua gelificação completa. Desloca, o deslocamento, a gente tem que tirar alguma área que fez um selamento, né? Então a gente dá uma deslocada para entrar ar, a gente remove, depois disso a gente vai dar uma verificada no molde para ver se está adequado. Nesse caso aqui, ó, é um molde adequado, tá? A gente tem bordas grossas, tá? Como eu tive um professor meu de oclusão há muito tempo atrás, não, uns 12, 13 anos atrás, ele... não, mais tempo, mais tempo. Ele falava que molde bom é que nem pizza boa, tem que ter borda recheada de preferência. Então, ó, tem que ter uma borda em todo o molde, tá? Porque isso leva a crer que a gente teve uma cópia do fundo de suco muito interessante. Ok, verificando o molde, tá? Avaliar se copiou tudo, todas as áreas que a gente precisa, se não teve nenhuma bolha relevante em algum lugar. E desinfecção dos moldes, tá? Isso aí é um problema que a gente tem que ter cada vez mais cuidado, ainda mais no momento que a gente está vivendo, tá? Então a gente tem que fazer a nossa desinfecção dos moldes, porque isso aí a gente vai pegar na mão, a gente vai enviar para o técnico vai pegar na mão isso aí. É claro que os laboratórios, alguns têm um protocolo de desinfecção de todos os moldes que chegam no laboratório, mas isso também pode ser feito por nós, por que não? E garantir que a desinfecção foi feita. Então a gente remove alguns fluidos, tá? Sangue, tá? Algum pedacinho de alimento também com água corrente. E a gente vai borrifar hipoclorito a 1%, tá? A solução de Milton, que a gente chama. Pode ser também com glutaraldeído a 2%, mas o mais comum é hipoclorito a 1%. A gente vai borrifar e vai colocar dentro de um saquinho, num recipiente fechado, durante 10 minutos. Após isso, a gente lava com água corrente, tá? Remove todos os excessos de hipoclorito para que não interfira depois no gesso, né? Tudo bem até aqui? Estou falando bastante.
Quem está com a garganta seca. Joia? Ok. E depois, óbvio, tem o último item ali, enviar para o laboratório ou vazar o gesso. A princípio, a gente vai vazar o gesso. Tá? Tem técnicas para vazar. Provavelmente vocês já vêm vazando, ou enfim, já sabem vazar. Mas a gente vai vazar o nosso modelo de gesso. Aqui mais um vídeo só para mostrar bem, tá? Um passo a passo, colocando então uma cera periférica para fazer uma adequação, uma individualização da nossa moldeira. A nossa moldeira que está resfriando em água, acho que isso não é necessário. Tá? Esse é um vídeo lá da faculdade de odontologia lá em São Paulo. Sempre removendo os excessos, tá? Que fiquem para dentro da moldeira. Aí a gente tem que deixar com espaço para o material de moldagem e não para cera. Espatular o gesso, pelo amor de Deus. Espatular o alginato. Aí nem levou, na verdade, com o dedo, poderia ter levado. Sempre, pressiona lá atrás, vem puxando para frente, traciona o lábio do nosso paciente, tá? E depois de gelificar, a gente vai fazer essa remoção do molde e sai, olha a cara de apavorada da paciente. Sai numa boa, bem tranquilo, e aí está o molde. Sempre prestar auxílio ao paciente, isso é importantíssimo, tá? Não vão liberar o paciente, gente, com cheio de alginato no rosto, porque isso fica uma impressão bem ruim, tá? Então pega uma gaze umedecida, passa com bastante tranquilidade nesse paciente, não precisa ser com força, tá? Com bastante, fugiu a palavra, mas vocês entenderam. E aí depois a gente vai fazer a desinfecção desse molde. Olha aqui, pegou um pouquinho na cera, tá vendo? O ideal é que fique alginato aqui. Como é um modelo de estudo, às vezes passa, tá? Mas se fosse um modelo de trabalho a gente ia ter problema. Então a limpeza, a desinfecção, a gente pode fazer acabamento. Olha só, aquela porção lá que escoou muito lá para trás, a gente pode cortar antes de fazer o vazamento, tá? Então, ficou uma moldagem bem boa, pegou aqui todos os flancos, os freios. Joia? E vamos fazer também, já vou deixar esse vídeo para que vocês possam verificar. Olha, um extremo livre, deixa eu travar, ó, extremo livre, tá? Geralmente quando tem extremo livre aqui, esse é um paciente classe 2 de Kennedy, a gente vai, e o ideal é que quando extremo livre a gente vai fazer uma individualização com uma silicona de condensação previamente à colocação do alginato, tá bom? Nesse caso não foi utilizado. Não foi utilizado, foi somente utilizado aí uma cera periférica, pode ser aquecida ou não, tá? Esse aquecimento aí é mais para ela ter uma maleabilidade, né? Ela ficar mais fácil de fazer a adequação, mas nem sempre é necessário, tá bom? Remove então a parte interna da cera, excessos, uma espátula Lecron. Aí a gente vai lá, espatula nosso alginato de boa qualidade, tá bom? Não precisa ter pressa. Tá? Ó, centralizou, aprofundou, já foi, já estabilizou, já deslocou e já está removendo, tá? Prestar auxílio ao paciente, então vamos limpar dentro da boca, vamos limpar fora da boca. E aí está o nosso molde com alginato, onde a parte da língua, a porção da língua, após fazer toda a desinfecção, a gente pode fazer a porção da língua ali, ó. A gente pode botar um papel molhado como suporte e a gente prepara um pouquinho de alginato e vem fazendo a porção da língua, tá? Fica muito mais fácil de vazar dessa forma. Ali. Tudo bem? E aí na hora de vazar esse modelo,
tá? É importante que a gente utilize aí um gesso bom, tá? De uma qualidade suficiente. Para modelos de estudo, a gente pode estar utilizando o gesso tipo 3, que é o gesso pedra, mas para modelos de trabalho, a gente pode estar utilizando o gesso especial, o tipo 4, tá? Algo que pode ser feito também é vazar em uma porção o gesso tipo 4, tá? E a base, o restante, com o gesso tipo 3. Aí, enfim, eu gosto mais do tipo 4 ultimamente porque ele dá um pouquinho mais de resistência. Vamos pensar que esse modelo ele vai ser usado para estudo, tá? E ele vai ser também colocado, vai ser delineado. Então é importante que ele tenha uma resistência suficiente dos dentes aqui, tá bom? Preferencialmente tipo 4, mas tudo bem. Quer fazer com um gesso tipo 3, dependendo do caso, a gente pode estar fazendo, tá? Então, aqui algumas medidas, tem que medir, tem que proporcionar para tirar sempre as melhores propriedades possíveis do gesso. E aí esse é um gesso que eu gosto, é um gesso muito bom, é o Fuji Rock, ele é muito melhor ao Durone, tá? Ele vem 5 quilos e o valor dele, o custo-benefício, ele é muito bom, muito bom. 2 baldes desse para a turma inteira, acredito que já seja o suficiente aí para todo o semestre. E aí, se necessário comprar mais um, depois a gente compra, mas eu acho que 2 baldes desse aí, se vocês puderem dividir entre vocês, eu acho que é muito, 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 muito bom, tá? Existe umas basezinha para vazar, a gente não usa, tá? Não usa, eu não gosto, a gente coloca o gesso e a gente acaba virando sobre uma placa de vidro. Caso vocês não saibam fazer isso, a gente vai estar lá auxiliando vocês nesse momento. Tem que ter um cuidado especial com os modelos, então alguma bolinha de gesso a gente vai lá e remove. Tem que hidratar, tem que recortar, tá? Quanto melhor deixar a qualidade dos modelos, mais satisfatório e mais prazeroso vai ser trabalhar em cima desse modelo. Então tem um protocolo que eu sigo do recorte do modelo. Geralmente a gente começa com a parte posterior, depois a gente deixa o modelinho de pé, a gente recorta a base e depois a gente faz as partes laterais. Esse tipo de recorte a gente acaba não utilizando, só que a ortodontia utiliza mais, tá? Esse aspecto mais triangular, a gente pode estar contornando assim, ó, de redondinho, tá? Oval. Sem problema nenhum. Lembrar em armazenar os modelos, sempre evitar a umidade, tá? A umidade por causa dos fungos. Então não pode guardar ele molhado em um recipiente fechado. E também sempre proteger, tá, os dentes ou com algodão preso numa fita ou com um plástico bolha para evitar alguns lascamentos aí nesses dentes, tá bom? E aí a gente vai preparar, mas não nesse momento, tá? A gente vai preparar aqui está escrito para preparar para montagem do articulador, mas não é nesse momento, ok? Então esse modelo pronto, o modelo de estudo, ele vai para o delineador, tá? Que é esse dispositivo aqui que vocês tiveram a aula com a professora Juliana. Tá? Quem tiver dúvida, podem estar perguntando para ela. Tem várias técnicas aí que a gente pode estar posicionando ali no delineador. O delineador ele vai servir, né, para a gente demarcar o equador protético, além de verificar o eixo de inserção, o eixo de remoção, verificar eventualmente alguma retenção que eu tenha nesses modelos, tá? Então é para a gente fazer todo o estudo, tá? E para também poder fazer o desenho da nossa armação metálica prótese parcial removível. Então olha aqui, eu estou verificando áreas retentivas, e é uma das ponteiras, a gente pode trocar essa ponteira por uma lapiseira e demarcar todo o equador protético. Então é uma aula aí que a Juliana fez, uma aula que está bem completa, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês dê uma procurada lá, voltem, que é muito importante. E sobre esse modelo, tá? Ou você pode desenhar depois no papel o modelo, tá?
e a gente pode fazer o desenho da infraestrutura ou da armação metálica. Aonde vai o conector maior, onde vão os conectores menores, onde vão os apoios, onde vão os grampos. E a gente precisa desse desenho para fazer o nosso planejamento. Aonde vai ser confeccionado os nichos, tá? São pequenos desgastes que a gente vai realizar no nosso dente, aonde que a gente vai fazer os nossos planos guias. Isso a gente pode tudo desenhar lá mesmo no nosso modelo de estudo, tá bom? Se vocês quiserem, podem fazer uma foto do modelo de estudo de vocês, imprimem essa foto e aí vocês conseguem fazer o desenho lá no papel, que é uma das formas também que a gente tem para fazer. Lembrando, a gente teve a nossa classificação de Kennedy, é importante que a gente consiga se comunicar, tá, através das classificações de Kennedy. Por exemplo, esse é um paciente que é um classe 3, modificação 2, tá? Então, classe 3 é um desdentado intercalar, com mais 2 espaços protéticos ali. Então, aqui a gente tem um paciente que é classe 4 de Kennedy, onde eu tenho falta de dentes cruzando a linha média. Aqui mais um paciente classe 3, sem nenhuma divisão, né? Quando a gente não tem esse dente, tem extremo livre, a gente vai ter um paciente que é classe 2, e quando a gente tem paciente com 2 extremos livres aqui para trás, que não é o caso, nenhum caso desse, a gente vai ter então um paciente que é classe 1 de Kennedy. Ok, depois de desenhado, planejado lá no papel, lá no modelo, a gente vai de novo atender o nosso paciente, onde a gente vai confeccionar os nichos, tá? Os nichos são desgastes, pequenos desgastes que a gente vai fazer nos nossos dentes, aonde vai vir, onde vai se assentar o apoio da minha prótese. Tá? Eu preciso fazer esse desgaste para que a prótese ela fique biomecanicamente falando muito mais estável, tá? Para que não tenha alguma interferência oclusal. Então é bem importante que a gente faça esses pequenos desgastes nos dentes, tá? A maioria dos dentistas práticos por aí, né, acabam não realizando esses nichos, aí eles culpam que a prótese não tem estabilidade, que a prótese parcial removível não é bacana, e às vezes é por falta dos preparos, tá? Os preparos de nicho. Aqui então está fazendo preparo de nicho lá no símbolo do canino, e aí a gente vai ter a aula prática laboratorial sobre isso, tá? E uma aula teórica com o Jefferson Pereira, ok? Então a gente até, inclusive, por essa questão de Covid e tal, e de afastamentos, a gente teve que mudar um pouquinho o nosso cronograma. Então a aula de nicho ela ficou um pouquinho mais para frente, onde vocês vão ter com o Jefferson, que é interessante ter um pouquinho mais para frente também, porque são procedimentos que vocês vão realizar lá no paciente. Então, não que a moldagem também não seja, né, mas esse é um procedimento aí novo para vocês, né, que vocês ainda não realizaram. Então, nichos, confecção de nichos é isso, tá? Confecção aí de desgaste nos dentes, e aí tem uma proporção que a gente deve seguir, tem uma forma correta onde vai vir e onde o apoio da prótese vai vir e vai se assentar bem direitinho aqui nesse nicho, tá? Nesse buraco ali. Depois que a gente faz os nossos nichos, a gente faz de novo um molde, tá? Um molde com alginato de boa qualidade. Se for extremo livre, a gente vai utilizar lá uma silicone de condensação para dar suporte para o material também. E aí é indispensável nesse molde a gente tem que caprichar ainda mais, tá? Então se ficou bom aquele primeiro molde anatômico, o segundo ele tem que ficar melhor ainda. Só para vocês verem onde que a gente está, aqui ó. Então é no segundo atendimento do paciente. Primeiro a gente fez a consulta e moldou, a gente fez o desenho, tudo, delineou e tudo mais, e depois a gente veio aqui para fazer os preparos no nicho e a moldagem de trabalho, que também a gente vai realizar com alginato de excelente qualidade, tá? Um alginato aí siliconado. E foi uma coisa que a gente acabou mudando dos semestres anteriores. A gente modificou um pouquinho porque antes se fazia moldeira individual, se fazia moldagem com uma silicona leve,
e não dava certo e tudo mais, e a gente acabou simplificando a vida de vocês, desde que a gente consiga utilizar aí um silicone de uma boa qualidade, tá? Então esse molde também é vazado, aí tem que ser um gesso tipo especial, e sobre esse modelo, tá, que vai ser confeccionado, a gente vai fazer a nossa armação metálica, onde a gente vê um erro aqui, tá, um erro aqui onde foi preparado um nicho e não foi feito um apoio. Então tem que mandar o desenho pros técnicos, tá? Pro laboratório. Então pensa, tu desgastou um dente para nada, agora tu vai ter que restaurar. Então planejem bem, e na hora que vocês vão enviar esse modelo para o laboratório a partir desse molde de trabalho, é bom que envie o desenho junto da estrutura, tá bom? Tudo bem? Tudo certinho? Então vai vir aqui, o laboratório ele vai confeccionar esse nossa armação metálica, tá? Que vocês já viram a estrutura, tem um conector maior, tem as celas, tem o apoio, tem o grampo de retenção, tem o grampo de oposição, então está bem explicado aqui, mais um apoio no símbolo, aí tem os grampos, né, áqueres duplo e tal, e aí vocês têm que estudar um pouquinho mais essa parte, onde vocês tiveram também uma excelente aula com o professor Grimaldi, tudo certo? Aqui, quando vier do laboratório, em especial, não vai vir só a armação como está aqui nessa foto. Vai vir a armação e vai vir também aqui um rodete de cera em cima, que é onde a gente vai fazer o registro de mordida. E no caso aqui, ó, a região anterior, a gente vai determinar a linha média, determinar a linha alta, tá bom? Como se fosse prótese total. Então a gente, com esse modelo, os rodetes, a gente vai fazer nossos ajustes e a gente vai fazer um registro de mordida e montar em articulador, tá? Então é indispensável que vocês tenham um articulador semi-ajustável e vocês tenham também o nosso querido arco facial. Nosso arco facial, porque a gente vai montar isso aí no paciente e vai ser na segunda consulta já, tá? Preparou os nichos, moldou, já monta no articulador também. Tudo bem? Mentira. Desculpa, tá? Pode ser feito dessa forma, mas são atalhos. Então, é na terceira consulta. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Fez os nichos, fez o molde de trabalho, vai para o laboratório, vai vir, ó, a base, a armação metálica com os rodetes. Vocês vão fazer determinações das relações maxilomandibulares e montagem no arco facial na terceira consulta. Em alguns casos, se tiver necessidade, a gente já pode estar fazendo isso na segunda consulta. Então, o articulador, como todos devem saber, se já passaram pela disciplina de oclusão, ela vai nos dar alguns parâmetros bastante interessantes, tá? Movimentos mandibulares, tá? A gente consegue posicionar o nosso modelo superior em relação aos côndilos, então a gente consegue posicionar essa maxila tridimensionalmente em relação à base do crânio. Tá? Então é muito importante que se monte em articulador por todos esses motivos, para que a gente tenha um mínimo de ajuste depois lá na entrega da nossa prótese. Sem falar que quando a gente está montado no articulador, a gente vai ver uma visualização por ângulos que geralmente a gente não consegue ver, tá? Como o ângulo palatino. E a gente pode ver se tem alguma interferência, se tem espaço suficiente para o nosso apoio e tudo mais. Mas é importante que a gente monte no articulador. Alguns casos, já aviso vocês, então estejam com todos os materiais. Talvez seja necessário montar no articulador na primeira consulta os modelos de estudo, tá bom? Se o paciente tiver uma oclusão muito ruim ou perdas de dimensão vertical muito grandes, a gente vai ter que montar em articulador já na primeira consulta, tá? Para poder ter um estudo e fazer um planejamento mais adequado para esse paciente. E aí tem aqueles ajustes, tá, no articulador. Tá? A gente tem que ajustar a guia lateral,
tá? Também conhecido como ângulo de Bennett, em 15 graus, aqui do lado, tá? E também a guia condilar aqui em 30 graus. Também a gente vai ter que ajustar a nossa distância intercondilar, dependendo da medida que for dar lá no meu paciente. Aqui, ó. Vamos ver se está aqui, vamos ver se está aqui. Tá mais para frente ali, tá? Eu já vejo com vocês. Então, conhecer os articuladores de vocês, tem que ter as olivas, tem que ter o násio e tem que ter o garfo, tá? São os 3 pontos aí que vão dar o suporte, né? Que vão dar a estabilidade do arco facial lá no rosto do nosso paciente. Então, tem aí, bonitinho. Esse é um dos melhores articuladores que a gente tem, tá? É um articulador semi-ajustável da BioArt. Aí tem o A7 Plus, que ele é muito bom, é melhor que esse, inclusive, mas esse também serve, que é o AS4000, se eu não me engano. Montagem no arco facial, tá? Pode ser feito no garfo lá, ou com Godiva, ou com uma silicona. A gente tem que demarcar 3 pontos ou mais, tá? O modelo deve ficar estável. A gente coloca tudo isso aí lá no rosto do paciente. A gente tem que fixar garfo, tem que fixar as olivas e tem que fixar o násio. Então a gente tem os 3 pontos fixos para que a gente tenha estabilidade e precisão da posição da maxila em relação ao crânio do nosso paciente. Verificar a distância intercondilar, tá? 1 é aqui, 2 é aqui, 3 é aqui, e a gente vai depois ajustar isso lá no articulador, tá? Tem que ajustar aqui a distância intercondilar, que eu já falei, ajustar. E também para montar o modelo superior no arco, no articulador, a gente precisa fazer algumas retenções e hidratar esse nosso modelo. Tá? É essencial que a gente faça isso. Tudo certo? E aqui, como eu estava falando antes, esse slide agora está no momento certo, a gente pode preparar um modelo para montagem do articulador, fazendo essas ranhuras e fazendo algumas chaves de posição, onde a gente pode fazer tanto com uma faca de gesso quanto uma broca de tungstênio, tá bom? A gente faz isso aqui e o registro oclusal, lembrando que aqui, ó, quando vai vir a armação metálica, isso a gente vai fazer com a armação metálica na boca do paciente, o registro oclusal, vai ter um rodete de cera que pode servir como marcação, tá? Como determinação aí como registro oclusal. Em alguns casos, ainda a gente pode estar utilizando aí uma silicona. A gente prepara uma silicona pesada, tá? Faz uma cobrinha, coloca sobre o rodete, sobre os dentes, e aí manipula o paciente lá em relação cêntrica. Tudo bem? E a gente tem o nosso registro, tem alguns outros materiais para registro também, mas não vem ao caso aqui em prótese. Então, mas a gente acaba utilizando aqui a silicona de condensação, mas não essa para o laboratório, tá? Aqui é para a clínica, que é a Zeta Plus, ou tem outras siliconas também muito boas. Então, olha só, a gente vai ter no nosso modelo superior e inferior montado no articulador, já com a armação metálica pronta. Pronta, e com isso a gente vai... Vou ajustar aqui. Com isso a gente vai ter... passar para o técnico, onde ele vai fazer a montagem dos dentes, e após a montagem dos dentes a gente vai provar os dentes, e se tiver tudo ok a gente vai acrilizar essa nossa prótese. Tudo bem, falei bastante, falei 49 minutos, quase 50 minutos de aula. Foi boa essa aula para a gente dar uma revisada geral. Vocês tiveram assuntos bastante maçantes agora, né, sobre componentes de prótese, sobre delineador, e eu vim com essa aula tentar deixar ela mais prática, mais leve um pouco, e é muito importante todos esses procedimentos que a gente não pode se cansar de estudar essa parte, tá? Não pode mesmo, porque montagem de articulador vocês vão fazer a vida inteira profissional de vocês. Principalmente quem faz prótese. Eu espero que vocês façam prótese e gostem, né, dessa matéria, que é tão complexa agora no início, é cheio de termos novos, mas no final vai dar tudo certo, tá bom? Fechando 50 minutos de aula, agradeço a atenção de vocês.
Lembrando que às 8, 8h30 da noite a gente entra ao vivo juntos para tirar qualquer dúvida que vocês tenham aqui dessa nossa aula, tá bom? Certo? Grande abraço a todos e estudem e a gente se vê de noite.